Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos em transmissão simultânea pelo canal no YouTube TV Universitária de Uberlândia por meio do QR Code que aparece na sua tela. Acompanhe também os destaques do Informativo pelo Instagram, o @tvu.uberlândia. Hoje é segunda-feira, dia 21 de abril de 2025, e você confere nesta edição. Estudo prevê crescimento expressivo nos casos de câncer coloretal no Brasil nos próximos 15 anos. E ainda, mulheres integrantes do Bolsa Família representam mais da metade do saldo de vagas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de 2024. E hoje, nossa entrevista sobre Tiradentes e a Inconfidência Mineira. Isso e muito mais, você confere agora. Começamos nossa edição de hoje com o nosso tema em destaque, porque nossa entrevista é sobre Tiradentes e a Inconfidência Mineira. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Flávio Muniz, que é mestre em História. Flávio, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Obrigado, é um prazer sempre estar aqui com vocês. A gente que agradece. Para a gente iniciar a nossa entrevista, quem foi Tiradentes? Então, personagem histórico, foi esse personagem que conhecido como Tiradentes, porque na verdade os pais dele faleceu e ele foi criado por um familiar que era um dentista prático. Foi daí que veio o seu nome, Tiradentes. Mas ele não foi somente uma pessoa que trabalhava no dentista ou retirar dentes. Ele também era um protético, ele também trabalhou como comerciante, ele também tinha tropas. Ele fez várias coisas. Quando a vida dele adquiriu uma outra conotação, ele conseguiu entrar definitivamente nas Forças Armadas da época, que é onde ele adquire a patente de alferes. Então, é a partir daí que Tiradentes começa a sua história. Então, jovem, muito imbuído de ideias iluministas, revolucionárias, era o final do século XVIII, onde o iluminismo estava na França, na Europa como um todo, ideias republicanistas, e ele era uma dessas pessoas naquele contexto histórico. E qual que é a relação dele com a Inconfidência Mineira que a gente conhece? Pois é, a Inconfidência Mineira foi um movimento separatista que aconteceu na então capitania de Minas Gerais, antes do Brasil se tornar uma república, um país independente, na verdade. Em 1822, havia as divisões territoriais como capitanias. E, naquele momento, o Brasil era uma colônia de Portugal. Como uma colônia, o Brasil devia tributos a Portugal. E esse tributo que devia a Portugal era de 20% de todo o ouro, de todas as pedras preciosas que eram extraídas do território. Com o esgotamento das jazidas, essa contribuição ela vai caindo. Portugal tinha um tratado com a Inglaterra para comprar produtos manufaturados. Portugal então começa a oprimir mais ainda a população de Minas, os comerciantes, os mineradores, para contribuir até chegar à quantidade mínima ali de cerca de 1.500 quilos de ouro. Quando não dava mais para conseguir os 20%, Portugal definiu, agora é 1.500 quilos. E aí começou a haver evasão de ouro que era traficado de outras formas, sonegação de imposto, e na época de tarifação internacional era essa justificativa. Portugal estava com um imposto muito alto sobre os mineradores. É a partir daí, esse é um dos motivos que surge digamos assim, essa necessidade de pensar que o Brasil, ou melhor, Minas Gerais poderia ser independente de Portugal. Então começa com movimentos de pensar essa ruptura da colônia com a metrópole, começa a ideia de ser um país próprio, ter moeda própria, ter bandeira, ideias republicanas, mas não de romper com a escravidão, principalmente. E é por isso que eles são chamados de inconfidente, porque vem de inconfidens, do latim, aqueles que não são fiéis à coroa. Por isso que os inconfidentes ficaram conhecidos como aqueles que não eram fiéis à coroa.
Esse nome, na verdade, é uma terminologia jurídica que foi aplicada a eles, porque, na verdade, eles eram vistos como conjurados, aqueles que tinham uma aliança, um motim contra o Estado. Tanto que você vai ter a conjuração baiana um pouco à frente. Então, a Inconfidência Mineira é esse movimento de insatisfação com a tributação e esse desejo de emancipação. E Joaquim Silvério dos Reis, o Tiradentes, ele fazia parte, era uma das pessoas que estavam ali. Era um movimento burguês, um movimento de elite, um movimento que realmente queria romper com a monarquia. E ele era um dos mais exaltados. Era aquele que recrutava pessoas, defendia abertamente as ideias nas tavernas, nos prostíbulos, onde quer que ele tivesse. Então ele era o que mais vocalizava, ou um dos que mais vocalizava esta ideia publicamente. E ele é tomado como exemplo, né, no processo que ficou conhecido como Devassa. Devassa era um processo inquisitório e de julgamento que aconteceu entre 1789 e 1792, e vários foram presos. Um delator, houve um delator que expôs toda a questão, e a partir daquilo ali, vários foram presos, mas ele foi o único condenado à morte. E por ter sido condenado à morte, ele se torna esse personagem que as pessoas conhecem. Ele foi executado no dia 21 de abril de 1792, há controvérsias com relação a essa data, inclusive, historicamente falando, mas, de qualquer forma, existe o processo onde fala como foi a execução. Cortou a cabeça, separou seus membros, a cabeça foi para Vila Rica, foi salgado primeiro, foi para Vila Rica, inclusive a casa dele foi salgada também, que é tipo assim, para ser esquecido, e os membros dele, braços, pernas, foram colocados às margens da Estrada Real para servir de exemplo para aqueles que pensavam em se revoltar contra o Estado. Naquele momento, esse não foi o único movimento separatista que houve no Brasil, houve outros. Ele só se torna esse mito porque o movimento republicano, um século depois, ele vai utilizar a imagem de Tiradentes como um mito de heroísmo daquele que lutou contra a monarquia para se opor ao mito do Pedro II, que era o então rei, imperador. Então precisavam de um mito e escolheram Tiradentes por ele ter sido isso. E o Tiradentes que nós conhecemos, ele na verdade ele é um mito. Ele provavelmente não tinha aquela barba. Essa imagem de Jesus Cristo que as pessoas conhecem foi criada por um pintor chamado Pedro Américo, que inclusive ele pintou várias imagens dele como Jesus Cristo mesmo. Essa ideia de um mártir que se sacrifica pelo povo, mas não foi bem isso. Inclusive o movimento da Inconfidência Mineira não era um movimento que pensava no povo, nem necessariamente em acabar a escravidão. Ele era um movimento separatista e burguês, sobretudo. Excelente, Flávio. Contexto muito bem explicado. A gente falando de consequências, quais foram as consequências, né, desse período que a gente conhece hoje? Pois é, a ideia de separação da colônia é muito importante. Primeiro porque é importante entender que o Brasil foi uma colônia. O que é uma colônia? É esse apêndice da metrópole na qual foram sugados muitos recursos. E que essa é a causa de empobrecimento histórico em diversos setores, porque muitas das riquezas que poderiam ter sido utilizadas para o desenvolvimento local não foram utilizadas, né? E por outra medida, existem pessoas que também falam que essas riquezas poderiam, na verdade, ter servido de enriquecimento para as elites locais. Ok. De qualquer forma, as riquezas nacionais não ficavam aqui. As consequências imediatas foi justamente numa pressão, não no momento, mas servir como um discurso depois para o movimento republicano, que rompeu com a monarquia. Quando o movimento republicano ele rompe com a monarquia e começa a utilizar as ideias de Tiradentes, as ideias progressistas, eles vão criar essa ideia também de pátria soberana, de pátria separada, as ideias iluministas de republicanismo por si só. Para você ter uma ideia, eles pensavam numa bandeira. Já tinha um país que eles imaginavam, os Inconfidentes, e que é a bandeira de Minas Gerais, inclusive, que é o triângulo. Há umas controvérsias se era verde ou vermelho, e a frase que está lá, né? Libertas, quais será também?
que significa liberdade ainda que tardia. Então, todos esses símbolos, eles evocam essa luta pela liberdade, pelo rompimento com o colonialismo, o que de alguma forma é importante para a história do Brasil. Só que, por outro lado, este movimento, a Inconfidência Mineira, foi utilizada para justificar também ditaduras. Não só os republicanos iniciais usaram para justificar o golpe militar com o Marechal Deodoro da Fonseca para fundar a República do Brasil, mas também Getúlio Vargas utilizou, e depois a própria ditadura militar de 1965, se não me falha a memória, foi Castelo Branco, que torna Tiradentes um herói nacional, por lei. Então você percebe que existe sempre essa necessidade de evocar ele como um mito simbólico daqueles que se entregam em nome da pátria. Isto tem que ser visto com muito cuidado por nós. Flávio, aproveitando que você mencionou essa questão de como é lembrado hoje, né? Eu queria te perguntar a respeito dos estudos, né, e em história. Como que esse conhecimento é repassado para frente? Você acha que a tendência é seguir da forma que sempre foi, ou tem algum movimento de mudança nesse sentido que você comentou? Então, sim, a historiografia, ela deixa de ser aquela historiografia tradicionalista do início do século XX, e hoje ela já faz uma historiografia crítica, uma leitura crítica da história. E por que é preciso fazer uma leitura crítica da história? É que mitos são criações, mitos são invenções. A data por si só é uma data que é histórica, aconteceu um movimento importante. Mas é importante entender que essa data ela é manipulada de tempos em tempos e entender como que essa manipulação ela acontece, sabe? É como a gente pensar assim que nós precisamos aprender com a história. É uma data que deva ser louvada ou exaltada, mas é uma data que marca, na verdade, a ideia de que houve movimentos que quiseram romper com a monarquia. E esse movimento foi muito importante para a nossa história. Então, assim, eu acho que nós precisamos pensar nisso. E os historiadores têm sido cuidadosos com relação a isso. Hoje se faz bastante críticas em relação a... É uma leitura crítica da história, uma leitura crítica do que foi o movimento da Inconfidência Mineira. Foi um movimento separatista, foi um movimento anticolonialista, foi um movimento que pensava em república, em alguns dos seus membros, boa parte dos seus membros pensavam em república, mas também não era um movimento que pensava em acabar com a escravidão. Então não é considerado pela historiografia hoje um movimento que era popular, era um movimento burguês. Então isso é importante para nós entendermos a relevância daquela ação naquele momento histórico e entender como ela vem sendo utilizada de tempos em tempos. Tiradentes, ele nem de longe é o herói que as pessoas falam que ele foi. Isso é importante as pessoas entenderem. Mas é importante entender mais do que isso, que a nossa sociedade é feita por histórias. Histórias de gente que ganha, história de gente que perde, histórias invisibilizadas, como, por exemplo, das mulheres na Inconfidência que existiram, que muitas pessoas desconhecem, que deram suporte, aporte para esse movimento todo acontecer. E a gente poderia olhar para 21 e perguntar, onde estão os outros Tiradentes, que fazem todos os dias a luta por um Brasil, por uma nação independente, aqueles que foram invisibilizados ao longo do tempo? Acho que essa é a grande pergunta. Com certeza. Excelente reflexão, Flávio. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, falando em reflexão, nessa data de hoje, né? Qual a reflexão que fica? Porque muita gente leva ali apenas como um feriado, né? Um feriado a mais no calendário, uma oportunidade de folga, mas é muito mais do que isso, não é mesmo? Sim, eu acho que nesse momento histórico que nós estamos vivendo agora, com essa questão desses conflitos internacionais sobre tarifação, é importante nós discutirmos o que é a soberania nacional, como que as nações se equilibram, que uma nação ela não deveria subjugar a outra. E essa subjugação nem sempre acontece de forma militar, às vezes é tarifária. Por exemplo, o produtor aqui no Brasil, essa data é importante para o produtor no Brasil pensar realmente como que o seu produto é valorizado fora, como que o que nós produzimos é valorizado. Valorizar também, ou pensar também que os impostos eles devem voltar para o cidadão em forma de benefícios na sociedade.
É uma data para pensar a nossa relação com o Estado, sabe? Que é uma relação que tem que ser uma relação de ganha-ganha, porque o tributo que todo cidadão paga, ele deve se reverter em benefícios para este cidadão, na saúde, na segurança, na educação, no dia a dia. Eu acredito que o 21 de abril, ele pode ser uma data para refletirmos sobre o que é ser cidadão, o que é cidadania, que Estado nós queremos, que país nós queremos, e que nós possamos lutar para conseguir esse país, né? Que um mundo melhor a gente não faz só. Com certeza. Excelente, Flávio. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. E nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com mais conteúdos para você. Até já! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o Informativo TVU e encerramos hoje a exibição de uma série de 2 reportagens sobre as torcidas de futebol. Na matéria de hoje, falamos sobre o fim da torcida única, entendo o debate que existe entre clubes e federações. Arquibancadas divididas pelas 2 torcidas em clássicos. Colorido que tomava conta de todo o Brasil e deixava o espetáculo de futebol ainda mais belo. E assim, minha primeira lembrança no estádio foi o jogo Flamengo e Vasco, uma final de campeonato de 78, 79, se eu não me engano. E o que mais me chamou a atenção não foi o que estava em campo, foi o que estava na arquibancada, na torcida. Assim. Eu acho que a torcida era o que havia mais de belo ali. Só que esse cenário começou a ficar mais cinza em meados da década de 2010. Desde 2016, os jogos no estado de São Paulo, envolvendo 2 times do grupo formado por Ponte Preta, Guarani, Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, são disputados somente com a torcida mandante. Nós fazemos parte de um grupo de trabalho que é composto por outras instituições, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, Polícia Militar. E esse grupo que vai formar um consenso para poder opinar sobre isso, né? Mas a gente consegue notar bons resultados desse fato, dessa modificação para a torcida única, né? Existem pessoas que são favoráveis, outras contras. Todos têm seus argumentos, seus motivos, né? Mas a posição institucional da Polícia Civil isolada ela não tem. A gente tem que esperar esse resultado, essa discussão nesse grupo para poder então adotar uma posição de um grupo de trabalho, não apenas uma posição institucional. Nós fazemos reuniões periódicas, inclusive reuniões preparatórias para os eventos esportivos que vão ocorrer, inclusive os grandes clássicos, né, de jogos. Então assim, no dia do evento em si, todos esses representantes dessas instituições, eles atuam lá.
Minas Gerais, Goiás e Bahia também estão no grupo de estados com apenas uma torcida em clássicos. Estádios divididos com as torcidas rivais durante os clássicos é um cenário cada vez mais raro no Brasil, mas ainda existem exceções. Pará, Ceará e o Rio de Janeiro são alguns exemplos. O regulamento do Estadual do Rio prevê que nos clássicos disputados no Maracanã e no estádio Newton Santos, as torcidas sejam divididas na proporção de 50 a 50. Inclusive, há setores de torcida mista. Isso não acontece em São Januário, onde a formatação do estádio não permite essa divisão. Nesse caso, são 90% para a torcida mandante, no caso do Vasco, 10% para visitante. Em nenhuma das duas situações a gente vê confusões ou brigas entre as torcidas dentro dos estádios, o que prova, mais uma vez, que torcida única não resolve a questão da violência nos estádios de futebol. Depois das cenas que chocaram o Brasil antes do recente clássico entre Santa Cruz e Sport, quando centenas de torcedores fizeram das ruas de Recife um verdadeiro cenário de guerra, a governadora tomou medidas drásticas. A Secretaria de Defesa Social expede portaria publicada no Diário Oficial de hoje, dizendo que nos próximos 5 jogos, envolvendo os times do Santa Cruz e do Sport, não haverá torcidas. Passamos aqui no CIODES, 4 horas reunidos, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com as nossas forças operacionais de segurança, discutindo medidas enquanto as reuniões acontecem no âmbito do Ministério Público para que as medidas de identificação e reconhecimento facial de torcedores, daqueles que compram ingresso, o banimento de torcidas organizadas não regularizadas, que seja pela lei, seja por decisão já transitada e julgada no estado de Pernambuco há anos, efetivamente não participem de atividades esportivas dentro dos estádios. Criminoso precisa ser punido e as pessoas têm direito ao estádio com tranquilidade, levando paz, alegria. A Justiça Local derrubou a decisão e deu prazo até o dia 1º de março para os clubes implantarem o reconhecimento facial e a biometria nos estádios, além da torcida única. Existe a previsão de uma multa de R$100 mil a cada partida sem o sistema. Alexandre Limeira, dirigente do Internacional, responsável pela torcida mista em clássicos grenais de 2015 a 2020 no Rio Grande do Sul, lamenta a falta de 2 torcidas nas arquibancadas. No momento que eu digo que Corinthians e Palmeiras tem que ser uma torcida só, eu estou dizendo que corintiano e palmeirense não podem conviver entre eles. Não só no estádio, mas no seu deslocamento, nos metrôs, e também classificar que todo corintiano, todo palmeirense, ao se encontrar, eles vão brigar. Então isso é importante, que as ações não sejam assim fáceis, assim, é torcida única. Então isso está resolvido. Não, isso não vai resolver. Isso tem um efeito. Vamos colocar identificação facial nos estádios. Ótimo que seja colocado, mas também não vai resolver. Tem que atacar diretamente as estruturas das torcidas organizadas. Mulheres integrantes do Bolsa Família representam mais da metade do saldo de vagas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de 2024. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. As mulheres ocuparam mais de 720 mil vagas dos cerca de 1.300.000 postos de trabalho conquistados pelo público do programa Bolsa Família no ano passado. Nós temos feito várias parcerias com vários órgãos empresariais para que eles realmente consigam olhar para esse público que está dentro do Cadastro Único e do Bolsa Família. E no ano passado, quando a gente olha os dados do CAGED, durante uma boa parte do ano, o saldo maior de empregos foi exatamente para esse público que está dentro do Cadastro Único e o público que está dentro do Bolsa Família. E a maioria dos acessos aos empregos foi exatamente das mulheres. O Bolsa Família é uma ferramenta que ajuda nos gastos domésticos, por exemplo, e em alguns casos é a principal fonte de renda de algumas famílias. O benefício ainda oferece mais tranquilidade para que o cidadão conquiste uma vaga no mercado de trabalho,
já que o Bolsa Família é garantido por até 2 anos após a efetivação em um emprego, caso em que a família recebe metade do valor. Cada vez mais essas pessoas vêm buscando a sua independência. O Bolsa ajudou a essas pessoas nos momentos críticos, principalmente nos momentos em que não havia outra forma de renda, mas hoje, até para poder viver de forma mais digna, essas pessoas, toda vez que tem ampliação de postos de trabalho, a gente vê que homens e mulheres do Bolsa Família vão atrás, buscam inserção, tanto na informalidade como na formalidade. E um estudo prevê crescimento expressivo nos casos de câncer coloretal no Brasil nos próximos 15 anos. Veja só. O câncer coloretal, também conhecido como câncer do intestino grosso, atinge igualmente homens e mulheres e tem maior incidência em pessoas com mais de 50 anos. Uma nova pesquisa mostra que, com o envelhecimento da população brasileira, o número de novos casos registrados por ano da doença deve aumentar 21% entre 2030 e 2040. Segundo o estudo da Fundação do Câncer, os maiores aumentos projetados são para as regiões Norte e Centro-Oeste. Já a região Sudeste tem maior crescimento em números absolutos, com mais de 38 mil novos casos de câncer de cólon e reto em 2040. Mas esse é um panorama que pode ser revertido. De acordo com o coordenador da pesquisa, hábitos saudáveis previnem a doença. Especificamente no câncer coloretal, hábitos alimentares, né? Uma pessoa que se alimenta de forma muito pobre em frutas, verduras e legumes, ou seja, come pouca fibra, poucos alimentos vegetais, né? E muito alimento processado, muito alimento de origem de carnes vermelhas e embutidos, essa pessoa tem uma propensão a desenvolver o câncer coloretal. Programas de rastreio populacional para diagnóstico precoce também fazem diferença. É preciso reorganizar isso de uma forma que no SUS a gente tenha um projeto de, pelo menos, né, ou no máximo, em uma década, a gente faça a colonoscopia para toda a população brasileira dentro de um protocolo. E para quem já tem um plano de saúde, isso seja organizado pelas operadoras para que, de fato, façam o diagnóstico precoce dos seus beneficiários. Você sabia que o Produto Interno Bruto de Minas Gerais, que mede a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no estado, equivale a 9% da riqueza nacional? Confira. A economia mineira encerrou 2024 em alta, superando a marca de R$1 trilhão e registrando um crescimento de 3,1% em relação a 2023. Os números divulgados pelo governo do estado e pela Fundação João Pinheiro mostram que Minas Gerais manteve uma trajetória de crescimento ao longo dos 4 trimestres, com avanço em todos os setores. Na marca histórica, no registro histórico, desde só 2021 e 2024 tivemos um registro tão positivo, com todos os trimestres em crescimento e, de modo geral, a agropecuária puxando, né, para cima os números do PIB mineiro nesse último trimestre. No acumulado do ano, o setor de serviços liderou a economia estadual, somando 593,9 bilhões, seguido pela indústria com 264 bilhões e pela agropecuária com 70 bilhões. Só no último trimestre, entre outubro e dezembro, a economia mineira movimentou 277 bilhões, com forte participação dos 3 setores. A gente tem, por um lado, essa queda na produção agropecuária, né? Então a gente tem uma menor movimentação dos produtos agrícolas, mas por outro lado, esse desempenho bastante positivo da indústria, então construção e a indústria de transformação, também o próprio comércio, né? Então, com isso a gente tem um resumo aí do resultado em 2024. O crescimento econômico também refletiu na geração de empregos. Segundo o relatório, desde 2019, Minas Gerais criou mais de 879 mil postos de trabalho formais, se aproximando da meta do governo de atingir 1 milhão de novas vagas até 2026. No último trimestre de 2024, o estado registrou a menor taxa de desocupação da história, 4,3%.
0,3%. Com os bons resultados de 2024, Minas Gerais segue em destaque em cenário nacional. O desafio agora é manter o crescimento e garantir que ele se reflita na geração de empregos e no desenvolvimento do estado. A gente tem um mercado de trabalho, uma queda na taxa de desemprego, isso pode continuar ajudando o setor de serviços, mas a gente já percebe um certo esgotamento na expansão desse ciclo recente de serviços. Isso tem muito a ver com o endividamento das famílias, o próprio aumento da taxa de juros, né? E a gente tem inícios aí de pressões inflacionárias, então preço de alimentos, por exemplo, isso pode afetar toda a parte de hipermercados, supermercados. Então a gente tem fatores prós e contras aí para serem analisados em 2025. E o informativo de hoje fica por aqui. Lembrando que se você tiver alguma sugestão, pode entrar em contato com a nossa equipe de jornalismo no WhatsApp, o 34 99639 7880, ou por meio do QR Code que aparece na sua tela. Mais informações você acompanha às 9 da noite no Jornal da Cultura. Muito obrigado pela companhia e uma excelente semana!